Olá, amigos queridos. Vamos aproveitar nosso tempo para estudar um pouquinho? Daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje iniciando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas, antes da leitura, façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Bem, então vamos à leitura, vamos entender um pouquinho o que está aqui nessa passagem do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Todo aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na terra. Então estes são os tópicos que veremos. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal, e, julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entende e, quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Pois bem, vamos entender um pouquinho esse trecho. Então vamos lá, o que vem a ser um pobre de espírito, uma pessoa pobre de espírito? Será que é uma pessoa pobre materialmente? Será que é uma pessoa de pobreza de inteligência? Não, pobre de espírito é a pessoa humilde, desapegado das coisas do mundo, é aquele que quer aprender, quer se instruir, né? Vamos lembrar de Sócrates, que nós vimos lá no início do Evangelho, quando estudávamos, com toda a sua inteligência, descobertas, ele disse: sei que nada sei.
É uma pessoa humilde, que sabe que por mais que saiba, ainda tem muito que conhecer. Assim devemos ser nós. Sempre temos mais a aprender. Pobre de espírito pode-se dizer daquele que vê a necessidade do aprendizado. Por quê? Porque tem a humildade de saber que não sabe tudo, que não conhece tudo sobre todas as coisas, principalmente as coisas que vêm do alto, né? É reconhecer a justiça de Deus e ficar sob as leis de Deus, na certeza que Ele é justo, misericordioso. É confiar nesse Pai de amor e bondade, é ter fé. Pobre de espírito pode-se dizer daquele que sabe que está aqui encarnado num estado transitório, né? Não é assim? Estamos aqui, mas isso vai passar. Estamos aqui num estágio onde devemos aproveitar o tempo e as oportunidades para aprender e principalmente a desenvolver os valores morais, a empatia, se colocar no lugar dos nossos semelhantes, para com os seres da criação divina também, e para com o planeta, né? E assim é que deve ser visto o pobre de espírito. Inclusive vendo com os olhos de amor a esse planeta que nos recebe, né? Que nos acolhe. Esse planeta que nos dá a oportunidade para que aprendamos, para melhorar a nossa evolução. É isso. Então, pobre de espírito deve ser entendido como sendo aquele que não tem mais aquele orgulho, né? Que não carrega aquele orgulho dentro de si. Nos termos atuais, aquele que se acha, né? Desculpem aí, mas é mais ou menos assim. Se acha o mais poderoso, o melhor entre os demais. É uma forma de entendermos o que é colocado com esse título: bem-aventurados, ou seja, felizes os pobres de espírito. É quem sabe que não é o centro do universo, que tem muito a aprender e que aproveita essa oportunidade. Também podemos dizer que pobre de espírito é aquele que tem a humildade de se reconhecer como um ser, um espírito em processo de melhoramento. E não aquele que se vê como o perfeito, né? Ou a perfeita. Eu sou a Silvia, a perfeita. Jamais. Jamais. Ser humilde não é ser dominado por outro. Porque tem gente que pensa assim: eu que não quero ser humilde, vou deixar os outros mandarem em mim. Não é isso. Não é ser dominado pelo outro, mas sim poder ter a simplicidade, trazer essa simplicidade, essa singeleza, sabe? Essa coisa singela de se colocar como um filho de Deus em busca do melhoramento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E que é o reino dos céus, né? O que é? Lembram quando Jesus disse já: meu reino não é desse mundo. Por quê? Porque é um reino no plano espiritual. Então esse é o bem-aventurado de espírito, que tem a humildade de saber que o orgulho não leva a nada e que somos assim, seres, pessoas, espíritos em evolução, em busca da nossa melhora, como pessoa, como moral, como os filhos de Deus que somos. Vamos continuar lendo. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano,
Não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia que haja alguma coisa acima, da qual não possa ele colocar e o que faria descer ao seu pedestal. É por isso que apenas tem sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Então aqui, gente, nós vemos essa colocação que Kardec está nos mostrando. Ele está falando das pessoas orgulhosas, prepotentes, que não admitem, porque é como se ele se rebaixasse, se admitisse que acima dele há um alguém, um espírito superior, um Deus maravilhoso. É por isso que apenas tem sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas que pensam ser boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Bem, nesse trechinho a gente vê a colocação de que aquele que é orgulhoso, prepotente, eles veem as pessoas boas, simples, que buscam o conhecimento, eles as chamam de pobre de espírito, usando como se fossem simplórias, pessoas simplórias. E por quê? Porque os orgulhosos só veem e creem naquilo que lhe apraz, naquilo que lhe convém. E nós já vimos também, lembram-se disso? Porque eles não têm olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Eles só ouvem o próprio eco, aquilo que sai deles falando para eles: és o maior, és o todo-poderoso. Então, roguemos ao Pai para que não caiamos nunca nesse pecado do orgulho, né? Vamos continuar lendo. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão como todos os outros no mundo invisível que ridicularizam. É aí que seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos um tratamento igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o inculto que possui estas qualidades será preferido, e não o sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. Bem, então aqui está bem claro, né? Que é preferível aquele que é pobre de espírito, a visão dos orgulhosos, que são humildes e reconhecem a Deus, do que aqueles que se dizem os sabichões e que chegam lá cheios de vaidade e orgulho. Óbvio que todos serão amparados por esse Deus misericordioso, mas esse que chegou ali com o coração endurecido vai ter muito e muito que aprender ainda. Enquanto aquele que já começou a aprender aqui, enquanto encarnado, conseguirá passar pelo que vier de uma forma mais branda. Agora vamos ver este aqui. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela hora chegaram-se a Jesus seus discípulos, dizendo: quem é o maior do reino dos céus?
E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome o menino como este, a mim é que recebe. Mateus 18, 1-5. Aqui, gente, Jesus não está falando da criança física, né? Da criança pequenininha ali, mas no sentido daquele que busca o conhecimento. Visto que o espírito de uma criança pode ser um espírito de milênios, de séculos. Ele está falando da criança no sentido de que, sabe quando a criança quer aprender? Que tudo pergunta, por quê? Como? Onde? Por quê? Por quê? E não se envergonha disso, de não saber. Ele vai atrás e busca o conhecimento. É nesse sentido que Jesus usa ali, num sentido figurado, para que entendam a figura de uma criança, para que nos igualemos a essa criança, no sentido de buscarmos o aprendizado, sem o orgulho de dizer, vou perguntar, não, tem vergonha. Continuando. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu. Vejamos. Os filhos de Zebedeu, gente, eu fui pesquisar porque eu não sabia quem eram. Tinha o Tiago, que era mais velho, e o João, que depois se tornou João Evangelista, que tinha ali na época uns 15 anos dessa narração que eles vão colocar aqui. Vejamos então. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres tu? Respondeu ela: Dize que estes meus 2 filhos se assentarão no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Olha a pergunta que Jesus faz à mãe, né, do Tiago e do João. Porque a mãe está ali pedindo para que os filhos estejam um do lado esquerdo e do lado direito de Jesus. Jesus, mas você sabe o que está pedindo? Por quê? Porque eles ainda, embora Tiago fosse um pouco mais velho, o João na época devia ter uns 15 anos e eles não tinham ideia do que estavam dizendo ali quando falam que podiam beber daquele cálice de Jesus, que Jesus ia beber, né? Eles não sabiam da missão que Jesus trazia consigo. Disseram-lhe eles: Podemos, Jesus disse. Disseram-lhe eles: Podemos. Jesus disse: É verdade que haveis de beber do meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou assim e disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam seus vassalos e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus 20, 28, 20-20 e até 28. Bem, nesse trechinho nós vemos que nessa passagem os discípulos se revoltaram contra os 2, né, garotos que queriam seguir, estar à direita e à esquerda. Aí Jesus aproveita para dar uma lição de moral, né?
fala assim, que a disputa que ocorre entre os grandes dominantes da nação, que é por terra, posse, posições, que não ocorra ali, entre eles, entre seus discípulos. Ele diz que o menor seja o maior, que assim o será, e aquele que serve ao propósito será sempre maior do que aquele que é servido. Vejamos. Entretanto, digam que disserem forçosamente entrarão como todos os outros no mundo invisível que ridicularizam. É aí que seus olhos serão abertos e reconhecerão o erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, e nem dar tratamento igual a ambos. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e humildade do espírito. Que o inculto que possui estas qualidades será preferido, e não o sábio que acredita mais em si do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho jamais. Bem, aqui eu coloquei novamente, a colocação de Jesus, a importância dessa humildade em relação ao orgulho. Porque nesta outra parte, onde acabamos de ler, todo aquele que se eleva será rebaixado, ele mostra isso também aos seus discípulos, quando fala que o maior, aquele que se julga maior, sempre será rebaixado. E que é preciso que aqueles que o sigam, que estão ali seguindo Jesus, sejam os primeiros a saberem disso. E, portanto, é o que Jesus nos ensina até os dias de hoje, a não apontar o dedo para o próximo. Assim, os discípulos não teriam também o direito de estar ali brigando, apontando o dedo a Tiago e a João nessa circunstância, E depois continuaremos na próxima palestra a ler os outros itens desse todo aquele que se eleva será rebaixado, para darmos assim um entendimento melhor nesta parte. Até breve. Vamos lá, queridos amigos, dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 11, Os Três Reinos. No último encontro, nós vimos o item 2, os animais e o homem. E vamos entrar no item 3, metempsicose. Porém, antes de entrar no item 3, nós vamos trazer hoje do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos verificar um dos itens desse livro aqui, no capítulo 17, sobre os animais. Nós vamos ver aqui os 3 últimos itens desse capítulo, melhor dizendo, os 2 últimos itens desse capítulo. A alma dos animais e todos somos irmãos. Emmanuel nos diz: os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar nas manchas de sangue qual a que pertence ao homem ou ao animal, tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais, desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais.
O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto de suas pacientes indagações, que são para vós elementos de inegável valor. Entre muitos citaremos Darwin, Gratiolet e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não lhes permite a defesa das suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros, inutilizado e enfermo. Conta-se que uma fêmea de quinocéfalo, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto, e a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Longe iríamos às citações. O que podemos assegurar é que, sobre os mundos, laboratórios da vida no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. Todos somos irmãos. De milênios remotos, viemos todos nós, em pesados avatares. Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. A origem constitui, para o nosso relativo entendimento, um profundo mistério, cuja solução ainda não nos foi possível atingir, mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Em que esfera estivemos um dia esperando o desabrochamento de nossa racionalidade? Desconheceis ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evolutindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta. Mas sabeis que um laço de amor nos reúne a todos, diante da entidade suprema do universo. É certo que o espírito jamais retrograda, constituindo uma infantilidade às teorias da metempsicose dos egípcios na antiguidade. Mas, se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Essas palavras de Emmanuel nos elucidam muito com relação aos animais e ao respeito que devemos ter para com esses nossos irmãos inferiores, como ele nos diz aqui. Todos fazemos parte
da cadeia evolutiva e todos nós fomos criados por Deus. Ainda temos uma inteligência bastante rudimentar e uma moral ainda muito imperfeita para compreendermos e abarcarmos todo o mistério da criação e da evolução dos reinos, como estamos estudando aqui neste livro, do reino mineral, depois do vegetal, do animal e o hominal. Então vamos aos poucos, mas com esse elucidamento vamos tomar cuidado com as nossas atitudes diante desses seres que coabitam conosco nesse planeta, devendo respeito a todos eles. Vamos dando continuidade, voltando então ao livro dos Espíritos. Então, capítulo 11 ainda, os 3 reinos, e vamos ao item 3, metempsicose. A pergunta que Kardec faz é a seguinte, 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? 2 coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal ou tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Kardec nos solicita para dirigirmos até a pergunta 118. E nesta pergunta 118, nós vamos ver aqui o seguinte: os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Voltando aqui, vamos à pergunta 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Nota de Allan Kardec. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza, mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de 2 espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza
e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o espírito da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem, podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam assim os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira que segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição da natureza, devolvendo-a à massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desse mundo e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrestres, espiritualmente falando. Com o homem já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos. Mas do ponto de vista moral, há solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, como sua particularidade, a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar e penetrar, sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Temos uma nota do tradutor Herculano Pires. Vamos ver aqui o que nos traz.
Abre aspas. O livro dos Espíritos, fecha aspas, contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. A codificação é progressiva. Vemos o aspecto científico desenvolver-se em, abre aspas, o livro dos médiuns, fecha aspas, e em, abre aspas, a Gênese, fecha aspas. O aspecto religioso em, abre aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo, fecha aspas, e, abre aspas, o céu e o inferno, fecha aspas. Para esclarecimento dessa questão da origem do homem, o leitor deve consultar o capítulo 6 de A Gênese, parte referente à criação universal, comunicação de Galileu recebida por Flammarion e integrada por Kardec na codificação. O capítulo 10, Gênese Orgânica, especialmente no número 26 e seguintes, referente ao, abre aspas, o homem corpóreo. E o capítulo 11, Gênese Espiritual. Aconselhável também a leitura de, abre aspas, a evolução anímica, fecha aspas, de Gabriel Delany, obra subsidiária da codificação. Em, abre aspas, depois da morte, de Leon Denis, o capítulo 11 da parte segunda, intitulada A Pluralidade das Existências. Nota-se ainda a concordância dos ensinos acima sobre o problema da metempsicose, com a constante afirmação dos espíritos neste livro de que, abre aspas, tudo se encadeia na natureza. Então, este último item que lemos aqui, do capítulo 11, Os Três Reinos, que é o item 3, metempsicose, Kardec, através das perguntas e as respostas da espiritualidade superior, nos esclarece que não há condição do homem encarnar no corpo de um animal. Como a metempsicose, essa filosofia, essa ideia egípcia a princípio, nos coloca. Isso seria retrogradar na escala evolutiva e não há essa possibilidade. Então fica claro aqui que há um encadeamento da natureza no que se refere à evolução dentro da lei de Deus, que é perfeita, absoluta. E que nós, na nossa condição, ainda estamos longe de ter a condição de compreender como é feito isso, como se destina, né, como ocorre esses graus de evolução, essas transformações, esses períodos em que ocorrem ali essas modificações necessárias do átomo ao arcanjo, como vimos ali que ocorre. Por hoje ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.